Quero então compartilhar com a igreja a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 8. Amém? Diz assim na palavra do Senhor: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Glória a Deus, oh glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor, agora eu te clamo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, ministre esta palavra, Pai, que o Senhor colocou em meu coração para estar compartilhando com a Tua igreja, mas que seja o Teu Espírito Santo trazendo, Pai, a revelação da Tua palavra esta noite, para todos aqueles que terão a oportunidade de ouvir a Tua palavra nesta noite. Que eu seja instrumento, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando, é o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra que nós lemos conta sobre uma mulher da terra de Sunem. A Bíblia diz que era então a sunamita, se refere a ela apenas dessa forma, a sunamita. E essa mulher, ela tem uma história muito maravilhosa, onde Deus fez maravilhas na vida dela. E eu quero trazer à nossa memória tudo isso que aconteceu na vida dela, que está em 2 Reis, capítulo 4, e a partir do versículo 8, onde diz: Sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Glória a Deus. Então vemos que ela era uma mulher rica, ou seja, ela devia ter tudo o que ela precisava, não lhe faltava nada. Mas o fato dela ser rica não dava a ela nenhum sentimento de altivez, de soberba. Não, pelo contrário, ela tinha um coração bondoso, porque ela via aquele homem passando ali várias vezes, e ela chamou ele para que comesse pão. Ela se preocupou em oferecer algo, em oferecer algum alimento para ele. Então nós vemos que era uma pessoa que tinha uma alma muito bondosa, ela tinha um coração generoso. E no versículo 9 diz: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Chamou a atenção dela aquele homem, pelas suas atitudes, pela forma como ele se manifestava. Ela via algo diferente ali.
Ela via algo diferente naquele homem. E ela identificou que aquele homem era um homem de Deus. Isso já me traz um pensamento, né? Que as pessoas também possam nos identificar com alguém que é servo do Senhor. Oh, glórias a Deus. Eu me alegro quando eu estou em algum lugar e sem eu falar nada, a pessoa chega perto de mim e você é crente? Nossa, isso já aconteceu comigo várias vezes. E isso me deixou alegre. Por quê? Porque as pessoas viram algo diferente em mim, viram um brilho de Jesus através da minha vida. Isso me alegrou. Isso nos faz ver que o mundo ele enxerga isso. A diferença entre quem serve e quem não serve. É verdade. Glórias a Deus. Então nós também temos que ter esse bom testemunho. As pessoas quando olham para nós, elas precisam enxergar algo diferente. Nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Elas precisam enxergar algo diferente em nós. Elas precisam nos identificar como um servo de Deus, mesmo que a gente não fale para elas que nós somos servos do Senhor. Ninguém disse para ela. Ela observou isso. Glórias a Deus. Ela teve essa sensibilidade. E ela então disse aqui no versículo 10 para o seu marido: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Glórias a Deus, aleluia. Então agora nós vemos que essa mulher ela tinha o fruto do Espírito que todos nós temos que ter, que é a bondade. Aleluia. Glória a Deus. Ela se preocupou em oferecer um lugar para aquele homem, porque certamente ele ficava em tendas quando ele passava e ia fazer ali a obra que Deus mandava que ele fizesse, não é? Ele não devia ter um lugar fixo. E ela percebeu isso, que ele passava por ali sempre, e ela falou: vamos construir um quarto. Então veja que ela teve ali uma preocupação, e não só isso, ela investiu também, né? Ela construiu um quarto que não havia para aquele homem. Ela então adquiriu móveis, utensílios. Ela falou: olha, vamos colocar ali uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Então essa preocupação que ela teve em dar a ele esse conforto para quando ele passasse por ali. Então vemos a bondade dela para com o servo do Senhor. Aleluia. E Deus, ele percebe essas coisas, e Deus, ele recompensa esse tipo de atitude quando nós exercemos a bondade, principalmente com os irmãos da fé, não é? A palavra de Deus, ela fala isso. O Senhor, ele diz em Gálatas 6:10 que nós devemos fazer o bem a todo tempo, enquanto temos forças, né? Devemos fazer o bem a todo tempo, enquanto não desfalecermos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glórias a Deus. Por quê? Porque Deus, ele olha de uma forma especial para aqueles que são seus servos. Nós somos propriedade peculiar de Deus. E Deus, ele olha de uma forma especial quando alguém trata o seu servo de uma forma assim, com carinho, com bondade, com generosidade. Jesus, ele disse lá em Mateus 25 e o versículo 35, que tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedastes. Aleluia. E as pessoas que ouviram isso falaram: mas quando fizemos isso que o Senhor está falando? Glórias a Deus. Aqueles justos que ouvissem isso iam perguntar: quando fizemos isso? E Jesus disse: quando fizerdes a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Aleluia. Aleluia. Então Deus, ele olha de uma forma especial quando os seus servos são tratados assim. E aquela pessoa que faz
algo assim para os seus servos, ela é recompensada. Ela é recompensada. Aleluia. E Eliseu também sentiu que devia retribuir toda aquela generosidade que aquela mulher estava demonstrando para com ele e com o seu moço. Diz aqui no capítulo 4 de 2 Reis, no versículo 12: então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Glória a Deus, glória a Deus. Eliseu então pensou em chamá-la para ver se ele poderia fazer algo por ela. E Eliseu, ele tinha influência com o rei, ele tinha influência com o chefe dos exércitos. Então ele perguntou: você precisa de alguma coisa? Você precisa de segurança, né, chefe dos exércitos? Você precisa de algo que o rei possa te beneficiar? Eu posso ir lá e falar com ele. Aleluia. E ela disse: não, eu estou bem aqui no meio do meu povo, eu tenho tudo o que eu preciso. Glórias a Deus. Então ela também não tinha a ganância, não é? Nós temos que ter também esse entendimento que Deus, Ele nos satisfaz. Deus nos satisfaz. Se nós temos Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele tem nos abençoado. Nós temos que ter essa gratidão também, de reconhecer que o que o Senhor tem nos dado, tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então nós temos que ser gratos e nos alegrar por aquilo que nós já temos. E não ficar apenas focando naquilo que ainda não conseguimos. Porque Deus, Ele vai nos conceder, se assim for a vontade dEle e no tempo dEle. Aleluia. Então nos alegremos. A palavra diz: tendo do que comer, do que se vestir, esteja grato ao Senhor. Glória a Deus. Então ela não tinha ganância. Ela disse: não, está tudo bem. E no versículo 14, disse então Eliseu: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Aleluia. Quando Eliseu profetizou essa bênção para ela, num filho, ela falou: não faça assim, não me enganes. Foi o que ela quis dizer, né? Não me coloque falsas esperanças. Ela não tinha nem fé que aquilo podia acontecer. Mas, como eu falei, Deus, Ele se agrada quando Ele vê a bondade que é feita para com os seus servos. E Deus viu a bondade que aquela mulher estava fazendo para com o seu servo. E quando Eliseu profetizou que ela ia ter um filho, não era ele que estava dizendo, era o próprio Deus que estava dizendo através da boca dele que aquilo iria acontecer. Ainda que ela não tivesse fé, aquilo ia acontecer. Assim como ele disse para Abraão e para Sara, que também já eram avançados em idade, que eles teriam um filho. Aleluia. E eles também não acreditaram, principalmente Sara. Abraão ainda teve essa fé, mas Sara não teve. Mas independente da fé ou da falta de fé, Deus fez acontecer porque era a vontade dele. Então tem coisas que Deus faz acontecer porque é a vontade dele. E isso aconteceu. Diz aqui no versículo 17: concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então aquilo que Deus falou através do profeta aconteceu. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Deus. Por isso, quando você tiver algo
que você necessita, fale com o Senhor. Senhor, eu necessito disso. O Senhor conhece, aleluia, essa minha necessidade. Apresenta diante dele e fala: Senhor, se for da tua vontade, que isso se torne real. Se for da tua vontade, que isso venha à existência. E creia que para Deus nada é impossível. Aleluia, glórias a Deus, glória a Deus. Só que no versículo 18 diz que, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, aqueles que estavam fazendo a colheita, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Aquela criança que veio para aquela família dar alegria, morreu. Só que aquela mulher, ela também tinha uma visão de quem deve ser procurado em determinados momentos. E aquela pessoa que deve ser procurada em determinado momento é para onde nós devemos nos dirigir. Ela tinha essa visão. Sabe, nós também temos que ter essa visão. Não sair falando dos teus problemas para todo mundo, não. Porque não vai adiantar, não vai resolver. Fala com quem resolve. Fala com o Senhor. Ele resolve. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta sair falando para um, para outro, choramingando, lamentando. Isso não vai adiantar nada. E pode até piorar. Porque de repente você pode ouvir uma palavra que vai te entristecer ainda mais. Vai te deixar ainda mais deprimido. Não é? Mas quando você confia no Senhor e fala com Ele, você tem a tua fé renovada. Aleluia! E Deus pode fazer acontecer, como nós já falamos, aquilo que ninguém espera que possa acontecer. Aquilo que todo mundo fala: isso não tem mais jeito. Mas se Deus quiser, tem jeito. Glória a Deus. Aquela mulher, ela pediu para que o seu marido mandasse que os seus servos, seus empregados, trouxessem ali umas jumentas. Ela bardoou aquela jumenta e pediu para que o servo do seu marido a conduzisse até onde estava Eliseu. Então ela foi até ali onde estava Eliseu, que era no Monte Carmelo. E ela não falou com mais ninguém, nem com o próprio marido, o que estava acontecendo. Eliseu, quando veio ela chegando, falou para o seu servo Geazi: vai ali ao encontro dela, lá vem a sunamita. Geazi chegou até ela e falou: está tudo bem? Está tudo bem, ela respondeu. Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Vai tudo bem. O que adiantava ela falar para Geazi? Não era ele que ia resolver. É verdade. Glórias a Deus. E ela foi até Eliseu. Aleluia. E quando ela chegou diante de Eliseu, diz a palavra aqui no versículo 28, ela falou assim: pedi eu ao meu Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes. E Eliseu entendeu o que estava acontecendo. Deus ainda não tinha revelado para Eliseu, mas naquele momento Eliseu entendeu o que havia acontecido. Glória a Deus. E Eliseu então disse para o seu servo: olha, cinge os ombros, toma aqui o meu bordão e vai. E se alguém te encontrar, você não saúda ninguém, não fale com ninguém, vai direto até onde está o menino e coloca o meu bordão sobre o menino. E Geazi então foi fazer aquilo que Eliseu disse para ele fazer. Mas a mãe do menino, ela entendeu que não era desse jeito não. Não adiantava mandar Geazi. Ela disse para Eliseu: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar enquanto você não for até o meu filho. Então Eliseu se levantou e foi com ela até onde estava o filho. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tem coisas, tem responsabilidades que a gente não pode transferir não. Aleluia. Que Deus colocou sobre a minha e sobre a tua vida, e nós que temos que realizar. Diz aqui a palavra que Geazi, ele foi até onde o menino, colocou ali o bordão sobre o rosto do menino, mas nada adiantou. Então ele voltou
e disse para Eliseu: olha, não adiantou nada, o menino não despertou. E Eliseu então foi até a casa, e quando ele chegou lá, o menino estava lá morto sobre a cama. Eliseu então, diz aqui na palavra, fechou a porta e começou a orar a Deus. E ele subiu e deitou-se sobre aquele menino. Ele colocou a sua boca sobre a boca daquele menino, os seus olhos sobre os olhos daquele menino, as suas mãos sobre as mãos daquele menino. E quando ele fez isso, ele sentiu a carne do menino começando a se aquecer. O corpo dele começou a se aquecer. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. E aí ele começou então a andar ali naquele lugar, começou então a clamar ao Senhor, e fez isso mais uma vez, tornou a subir sobre aquele menino mais uma vez, e diz que quando ele fez isso novamente, o menino começou a espirrar. Glórias, ele voltou à vida, glórias a Deus, aleluia. Então ele disse para o seu moço, para Geazi: olha, chama aqui a sunamita. E quando ela chegou, ele disse: olha aqui, toma aqui o teu filho. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E Deus, ele viu tanta graça naquela mulher, naquela sunamita, que ele orientou Eliseu, revelou para Eliseu que havia de vir uma fome durante 7 anos. E Deus disse para Eliseu falar para aquela sunamita, para ela sair dali daquele lugar, porque naquele lugar haveria uma fome tremenda. Aleluia. Deus deu um livramento para aquela mulher de passar por aquele período de fome naquela terra. Olha que coisa incrível. Eliseu, ele não falou para mais ninguém, ele não alertou a mais ninguém, só para ela. Veja como Deus retribuiu de uma forma tão grande o que aquela mulher fez pelo seu servo, pelo profeta. Ele deu uma bênção, ele renovou essa bênção, e ele deu um grande livramento, porque nós vimos aqui na sequência que veio realmente uma fome tremenda, uma fome que chegou-se ao absurdo de até começarem a comer carne humana, coisa absurda, de até esterco mesmo, de pombo, coisa absurda. A fome era tremenda que aconteceu ali, mas ela não passou por isso. Deus deu livramento para ela de tudo isso. E nós vemos aqui agora, na palavra que nós lemos no início, que depois que passou esses 7 anos de fome naquela terra, ela voltou para o seu lugar. Ela voltou. Ela e a sua família voltaram. Só que quando ela voltou, tudo estava diferente. Passou-se 7 anos. Provavelmente já tinham ocupado aquela propriedade que era dela. E quando ela voltou, ela teve novamente a mesma atitude de procurar quem pode resolver. Aleluia. Ela foi falar diretamente com o rei. Agora quem poderia resolver o problema dela? O rei. Então ela dirigiu-se ao rei. Mais uma vez, Deus nos ensinando através da palavra. Não adianta você sair falando para A e B o que está acontecendo com a tua vida. Fala com Deus. Leva o teu problema para Deus. Leva a tua causa diante do Senhor. Glórias a Deus. Mas às vezes você pode sentir necessidade de desabafar, de falar com alguém, de soltar aquilo que está te oprimindo. Se isso acontecer, então procura pessoas que são de Deus. Aleluia. Procura os teus líderes, ou procura alguém que você tem plena confiança, mas que seja pessoa ligada a Deus. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que estão ligadas a Deus, ela tem um discernimento espiritual. Quem não está na presença de Deus não tem esse discernimento. E quando a pessoa tem discernimento espiritual, ela tem o Espírito Santo de Deus conduzindo. Aquela pessoa pode te ajudar sim com uma palavra de Deus,
com uma palavra que vem revelada dos céus que vai te animar, ou que vai te dar direção. Ela pode ser usada por Deus de uma forma a fazer com que você encontre forças para passar por aquela situação, por aquele momento. Aleluia. Quem não está na presença de Deus só conhece as coisas do mundo. E muitas vezes essas pessoas que só conhecem as coisas do mundo não têm uma palavra que vai te ajudar. Aleluia. E a gente pode até pensar que foi uma coincidência o fato dela ter chegado justamente no momento em que o rei chamou Geazi e pediu: ei, vem cá, eu quero que você me conte as grandes obras que Eliseu tem feito. Glórias a Deus. Aleluia. Isso não foi coincidência. Isso foi Deus que preparou aquele momento. Isso foi Deus que colocou no coração do rei para perguntar isso para Geazi. E foi Deus que preparou a chegada dela naquele momento, porque Deus tinha mais bênçãos ainda para ela. Quando ela chegou ali e começou a clamar: Rei, eu estou aqui de volta para esta minha terra, só que eu não tenho mais nada do que eu tinha antes. Aleluia. E quando ela começou a falar, Geazi olhou: ô rei, sabe a mulher que eu falei para você? Que Eliseu ressuscitou o filho? É essa aqui, rei. E olha aqui o filho dela. Testificando tudo aquilo, aleluia, que Geazi estava contando para o rei. E o rei perguntou para ela e ela confirmou em detalhes tudo aquilo que aconteceu. Aleluia. E o rei se alegrou de tal forma que disse: olha, chamou um dos seus servos e disse: restitui para essa mulher todas as terras que eram dela, as propriedades que era dela, você restitua tudo. Mas não é só isso não. Esses 7 anos que ela passou fora, o que teve de renda aqui, pode passar tudo para ela também. Glórias a Deus. Deus ainda teve restituição na vida dessa mulher. Oh, glórias a Deus. Os irmãos entenderam como Deus agiu na vida dela? Por causa da bondade, por causa da sua preocupação com os servos do Senhor. Então nós temos que entender, não é? Que quando a gente faz algo para Deus, Deus jamais vai ficar devendo. Deus nunca vai dever nada para mim e nem para você. E eu falo fazer algo para Deus em todos os sentidos. Quando você faz algo para a obra do Senhor, quando você faz algo para os servos do Senhor, quando você faz algo para alegrar o coração de Deus, entenda, Deus nunca vai ficar te devendo nada não. Pode ter certeza que você vai ser muito abençoado. Glórias a Deus. Glória a Deus. Ainda que nós não façamos pela recompensa. Porque lembra, aquela mulher, ela fez aquelas coisas por Eliseu e ele perguntou: o que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso falar com o rei? Eu posso falar com o chefe dos exércitos? Não precisa nada disso. Ela não fez pensando em obter recompensa. Nós não precisamos fazer pensando em obter recompensa. Mas entenda, Deus ele se alegra de abençoar. Deus ele se alegra de abençoar. Então faça o bem. Faça o bem em todo o tempo. Aleluia. Tem também uma palavra que eu quero trazer, que está em João, no capítulo 13, e o versículo 20, onde Jesus disse assim: na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Glórias a Deus. Então, se você puder honrar, honre aquele que está servindo a Deus com integridade, aquele que está passando noites, madrugadas, orando pela tua vida. Se você puder honrar, honre. Glórias a Deus. Porque tenha essa certeza. Não honre pensando em que você vai receber, não. Mas tenha essa certeza que Deus, ele vai te abençoar sempre e cada vez mais a tua vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé?
Oh, glórias a Deus. Senhor, meu Deus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a ter esse coração bondoso, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não pensarmos somente em nós, mas também pensarmos no próximo, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter esse sentimento de bondade, Pai, em todo o tempo, Senhor. Porque esse é o fruto do Espírito que tem que habitar em nós, Pai. Que nós possamos manifestar a bondade. Que nós não apenas, Senhor, estejamos preocupados conosco, com os nossos problemas, com aquilo que a gente tem que resolver. Não, Pai, mas que a gente possa também, Senhor, se compadecer com o problema daquela outra pessoa, Senhor. Que nós possamos também nos colocar no lugar daquela outra pessoa, Senhor. E ver, Pai, como aquela pessoa pode ser ajudada se nós temos condições, que nós ajudemos. Que nós tenhamos esse coração, Pai, igual ao teu. Coração de bondade, Senhor, porque o Senhor faz coisas para nós, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos tem como filhos, mas também porque o Senhor, meu Pai, tem o amor como principal característica, e que esse amor também nós possamos manifestar em nós, Senhor. Deus, obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe esta noite, Pai. Nos ajuda a estarmos cada vez, Senhor, cada vez mais perto de Ti, Senhor, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Oh Deus, nos fortalece sempre na Tua presença. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.